Fala, meu amigo empresário, minha amiga empresária. Vamos dar sequência aqui no nosso podcast. Pode acreditar? Essa é a pergunta. Estou aqui com vocês, Marcelo Tetter. Franciele Fornara. E vamos dar sequência aqui. Esse nosso episódio vai ser muito legal. Nós vamos falar agora, Franciele, sobre a tese do século, do ICMS, que movimentou todo o noticiário no passado, que ia quebrar o FII, que ia quebrar a receita, que não teria dinheiro para pagar todo mundo. Então vamos lá. Vou explicar aqui explica de forma mais ampla e daí eu vou entrar um pouco mais simples. Como que foi a tese do século? O que aconteceu com as empresas? A tese do século, ela trata da exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que são tributos federais. Em 2017, o STF decidiu que incluir o ICMS na base desses dois tributos era inconstitucional, porque o ICMS ele é uma receita tributária para a empresa. Ele não é um aumento de patrimônio, ele não é considerado um faturamento para entrar na base do PIS e da COFINS. Né? Por que tese do século? Porque essa tese demorou 20 anos para ser julgada. Né? Em 2017, então, foi definido ser inconstitucional a inclusão, né? E em 2021, ano passado, é que houve a modulação dos efeitos, ou seja, quais eram os critérios de cálculo e como que deveria solicitar isso para a Receita, quem poderia e qual era o período a ser pedido. Olha só, dados agora para você, meu amigo empreendedor, tá? As primeiras empresas que entraram discutindo isso foi em 1992. 1992. Então, ou seja, olha, as primeiras empresas que entraram discutindo se era válido. E o que é isso? Em regras gerais, vai ser isso daqui. Se você compra um produto e paga R$1.000, que nem aqui no Paraná o ICMS é de 12%. Então, sobre os R$1.000, 12% é ICMS. Ou seja, R$120 é do Estado. Então, quando você vai pagar os outros impostos, PIS e COFINS em si, enfim, os outros, você pagava antigamente sobre os R$1.000. E não, você tira esses R$120 e você pagaria sobre o quê? 880. Isso por Paraná, vai mudar o ICMS em relação aos outros estados, você que está em São Paulo, Pernambuco, enfim. Mas em regra geral era isso. Então, você não deveria estar pagando imposto sobre imposto. Então, você não pode pagar sobre os R$1.000, você teria que pagar sobre os 880. E isso se arrastou durante muito tempo. E olha o que aconteceu. Aí que você começa a ver uma consultoria. E a decisão disso foi em 2017. Então, em 2017, já teve. E mesmo assim, as empresas não puderam se acreditar. Tiveram que aguardar. Não, porque houve a decisão, mas aí tem todo o manifesto da própria Receita em relação... E aí foi onde foi solicitado a modulação dos efeitos. Como ia ser feito quando ia iniciar, se pagava dali para trás, se pagava ali para frente, como que era o caixa do... Então o governo já começou a se preparar. Quando chegou agora em 2021, saiu a decisão. Não, você é válido a partir de março de 2017. Pega essa data, março de 2017. Olha só. E daí o governo saiu, e daí saiu em todos os noticiários. Nossa, vai quebrar o governo, é muito dinheiro. Primeiro, as empresas que tinham consultoria, elas entraram lá em 1990. Os grandes clientes da nossa região aqui no Noroeste não estão entrando agora, hoje, em 2021 e 2022. Eu estou falando dos grandes, tá? Grandes cooperativas, grandes empresas, né? Grandes redes. Agora, o que aconteceu? Inúmeras empresas que a gente visita hoje, médias e pequenas, até hoje nem buscaram isso. Olha só que loucura, então. Não buscaram. Então, a gente está ensinando vocês agora. Olha, isso aqui é educacional. As empresas têm direito a ICMS e tem muitas dúvidas, né? Então, exemplo assim, primeiro, se você for buscar hoje, você consegue buscar de hoje. Nós estamos em maio de 2022, você vai voltar a maio de 2017. Março, abril, maio. Você, empreendedor, já perdeu 3 meses. Então, o grande que tinha consultoria, ele entrou lá em 1990. 2000 ele entrou. Ele já estava na discussão. Teve pessoas que começaram, olha como é importante uma consultoria no teu dia a dia do dinheiro. E quando você fala de todo esse dinheiro, ele está calculando desde 1992, todo o dinheiro. E a gente já viu que só a arrecadação de um ano para o outro, ele já recuperou praticamente tudo, né? 70%.
Porque quando você recupera esse valor, você paga imposto, o governo recebe de novo. Sim, sobre esse valor você vai pagar imposto de renda e contribuição social, que também ficou uma discussão de qual seria esse momento. O momento do trânsito em julgado para aqueles que tinham ação, ou no momento em que de fato eu vou utilizar o crédito. Então havia essa discussão também, mas de qualquer forma vai pagar imposto de renda e contribuição sobre esse valor. Meu amigo empreendedor, eu estou te falando de uma norma, que é o ICMS na base do PIS e COFINS, né? Ou PIS e COFINS na base do ICMS na base do PIS e COFINS, é uma. Eu estou te falando que nosso regime tributário tem 400 mil, é muita coisa. E quando você abriu essa brecha, a gente não vai entrar, abriu quantas demandas agora? Que tem outras discussões. Então já abriu agora diversas outras discussões, porque se a Receita, se o STF e o STJ se posicionou de uma maneira, ela vai ter que se posicionar de outras maneiras. Está vendo? Então, mesmo que você esteja extremamente alinhado, você já tem oportunidade na tua mesa aí, meu amigo. Exatamente. Você tem a oportunidade. Deu abertura para outras teses. É muita coisa. Então, assim, QR Code aqui em cima novamente. Venha conversar com a gente, faça uma consultoria. Não quer nos escolher? Utilize outra consultoria. Nós temos know-how, atendemos muitas empresas, praticamente todos os segmentos, né? Até no próximo bloco agora a gente vai fazer um testezinho de como pegar uma empresa fictícia aqui. Até o nosso cameraman vai dizer a empresa. A gente já ficou sabendo que ele tem 5 gatos. Então, até a gente estava conversando aqui, a gente vai falar sobre indústria de alimentação pet. Então, você que tem indústria de alimentação pet vai ser interessante. A gente vai dar aí uns feedbacks do que você pode apropriar crédito em relação a isso, né? Então, ou seja, é benéfico, existe o sistema, ele está aí, o jogo é esse, você tem que entender essas leis. O teu contador ele está fazendo o máximo que ele pode fazer já para a tua empresa. Esse conhecimento específico passa dele, só se você pagar para ele para todo dia ele estiver estudando exclusivamente para o teu negócio, foge um pouco. Então, assim, estamos aqui para te auxiliar, estamos aqui para adentrar na tua contabilidade e trazer, lembra, o diagnóstico, lembra? Fazemos estudos, se a gente encontrar alguma coisa, a gente vem a conversar de possibilidade de honorários depois que isso for acreditado e sempre com o que você já entregou para a Receita, né? Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar esse próprio bloco aqui e vamos falar então sobre essa indústria. Vamos falar sobre essa indústria? Vamos lá, Fran? Então vamos anotar. Vamos pegar aqui um caso prático. A gente pegou essa informação, né? 5 gatos é muita alimentação, a gente está rindo aqui, ele está tranquilo. É um custo alto, né? Custo alto, por isso que ele nos cobra caro para fazer essas gravações, né? Mas vamos lá. Uma indústria de alimentos, tá? Ração pet, né? Ração pet, tá? Vamos lá, eu não quero fazer uma grande indústria. 50 funcionários, tá bom? Tá, 50 funcionários, vai atender uma região pequena, né? Não é uma empresa média, né? É uma empresa média, né? Então vamos lá. Vamos lá, Fran. Quais são as possibilidades, aí caneta e papel na mão, aí quem tem uma indústria para verificar, o que a gente poderia estar? Então, assim, dentro das 400 mil, e sobre todas as teses, oportunidade, dependendo do estado que você está, dependendo dos incentivos que o governo já tem de processo e produto, independente de uma infinidade de coisas, vamos falar de grosso modo o que ele pode acreditar. Tá. O que eu posso acreditar? Então, se a gente está falando de uma indústria pet, fabrica ração para cachorro, para gato, para peixe, provavelmente dentro do processo produtivo deles, eles precisam de muita água. Água, Fran? Água. Mas água, Fran? Mas água como? O que tem a ver eu acreditar imposto de água se eu vendo ração de animal? Sim, você pode. Se a água ela for utilizada como insumo para o processo produtivo, você pode fazer crédito de PIS e COFINS. Que daí você entra já naquele conceito do insumo. A própria Receita Federal já se manifesta favorável em relação a esse dispêndio. Então, se você não está fazendo crédito desse dispêndio, já pode apropriar. Grosso modo, vou anotar aqui, sou engenheiro e gosto de números, se você vir fechar comigo, a calculadora aqui é rápida, tá? Vamos lá, quanto que o pessoal gasta de água? Vou chutar um número aqui. Água é bastante, eu vou chutar, né? Sei lá, se é insumo, é um insumo importante, vamos colocar aí 50 mil. 50 mil, tá anotado 50 mil. Próximo insumo, o que a gente vai apropriar em relação a isso? Bom, dentro do processo produtivo, tem máquinas, geralmente na produção de ração, você tem as caldeiras, então é um lugar um pouco perigoso, né? Geralmente, os funcionários que trabalham nesse local, eles precisam usar equipamento de proteção individual, tá? A própria convenção
coletiva traz essa obrigatoriedade. E uma vez que haja uma obrigação legal, você também, essa despesa seja uma obrigação legal, você também pode apropriar crédito de PIS e COFINS. Em relação aos EPIs, então. Aos EPIs. Ok. Quanto nossa indústria tem de EPI? Quanto gasta aqui? 20 mil? 20 mil. 20 mil de IPI. Não, vamos colocar IPI menos, 10 mil. Pode Vamos ser. colocar 10 mil? 10 mil Pode. reais. Próximo item agora. Então eu vou chutar aqui um item. Eu pensando na indústria aqui, vamos pegar. Tem números, né? Nós estamos falando desde o parafuso, tudo dessa operação dessa empresa. Se ela importa, se ela distribui estado, o que ela faz. Teste de qualidade. Posso acreditar teste de qualidade? Pode, porque o teste de qualidade, ele é primordial para você colocar o produto à venda. Pensa, quem que vai comer a ração? Meu É o animal. seu doguinho, são os gatinhos. Os gatinhos dele. Exatamente. Então, você precisa passar esse produto por um teste de qualidade para poder aprovar para colocar à venda. Geralmente, os testes de qualidade, eles também, em alguns momentos, vão partir de uma obrigação legal, né? Vou dar um exemplo, em metro. Então, alguns produtos precisam passar pela validação do Inmetro. Todos esses testes, todas as despesas para esses testes também são considerados insumos para poder apropriar o crédito de PIS e COFINS. Maravilha. Então, pode acreditar. Vamos colocar Pode. aqui um valor de 20 mil? Pode. 20 mil. Pode ser. Beleza. Próximo insumo. O que a gente pode fazer agora dentro dessa indústria nossa? Lembrando, né? Posso passar pelos... Tem operação funcionário, se eles ficaram... se eles se isentaram, taxas de contribuições, a minha equipe, maquinário, como eu aproprio, como que é muitos itens, tá? Então, por isso eu estou te falando, são muitos itens. Vamos falar mais algum, Fran? Material de limpeza utilizado no processo produtivo, né? Na limpeza ali dos maquinários, pensando que você está produzindo um alimento. Então, tem toda uma questão de limpeza, produtos específicos. Então, todo esse material de limpeza utilizado dentro da produção, você pode apropriar crédito de PIS e COFINS. Maravilha. Então, vamos lá. Qual o valor? Material de limpeza? 5 mil. 5 mil. Agora, eu vou falar um aqui, vamos ver se eu posso. E o material de limpeza do escritório, lá do pessoal do comercial? Não pode. Não pode. Então, esse não pode. Não pode. Porque isso é do administrativo, né? Digamos, se eu deixar de limpar o local ali do administrativo, eu vou deixar de fazer o produto e vendê-lo? Não. Então, o local que precisa estar adequado para o produto é o processo produtivo. Pessoal, essa dúvida ela é muito importante, porque tem empresas que falam assim, então acredita tudo, né? Tem muitas indústrias, às vezes, que a gente pega, que realmente na hora de fechar ela tem mais crédito. E a gente fala assim, o que é? Erro da contabilidade. É isso que o fisco... Então, assim, o fisco ele não vai ficar irritado. Se você pode apropriar a tua água para você fazer a tua ração, ela não vai se opor. Se você está pagando errado, se você não está fazendo, você está errando porque você quer. No jogo diz. Agora, o que o fisco não quer, exemplo, você está apropriando o crédito em relação ao material de limpeza. Isso vai chamar a atenção do fisco. Então, olha que legal você, empreendedor, o QR Code novamente aqui em cima. Olha que legal. Às vezes você fala, não vou mexer, mas às vezes quando a gente vai fazer esse nosso trabalho diagnóstico, acaba pintando esse ajuste. E isso faz parte até do teu planejamento. E depois até eu te falar, todo esse nosso trabalho, você ganha de mão beijada um negócio. Quando eu estou falando desse trabalho, eu faço nesses trabalhos de recuperação passada. Não estou falando de planejamento e não estou te falando de projetos especiais de hoje para frente. O que a gente está falando? Que eu faço essa recuperação para vocês, gera o fluxo de caixa e a gente acerta um honorário com a Demitex. Mas você vai estar se arredequando e daqui para frente, quanto de ganho você vai ter dentro da tua empresa nos próximos anos? É incalculável. Exatamente. Então, Sim. assim, eu estou te reformulando e daqui para frente você não os paga. Tem muita consultoria que ela te acompanha, ela te corrige o passado, só que ela vira, pro resto da vida, ela te vira teu sócio. E nós não, nós só queremos o que é justo. Lembra a palavra justo? Nós queremos o justo. Cada centavo que você paga, você tem que pagar porque isso é o certo, isso é o justo. A gente não defende a sonegação, muito pelo contrário, a gente quer que você faça o correto, mas também cada centavo no bolso do empresário que ele pagou a mais, que volte. Vamos lá, Fran, 4 itens, quero mais um item lá. O que mais a gente pode fazer? Os uniformes utilizados pelos funcionários do processo produtivo
geralmente são uniformes específicos, né? Até porque a gente está falando de alimento. Então, também são liberados para apropriar crédito de PIS e COFINS. Quanto de uniforme, Fran? 5 mil? 5 mil. 5 mil reais. Estou fazendo um cálculo aqui, ó, grosso modo, né? 50 mais 10 mais 20 dá 80 mais 5, 90 mil reais. Quanto a gente conseguiria apropriar aqui, em grosso modo? 9,25. 9,25, alguma coisa em torno de 9 mil reais por mês, vezes 60 meses, 540 mil reais. 540 mil reais. Isso eu não estou te falando para você, empresário. Então assim, mas meu contador já vai fazer. Perfeito. E agora, em relação subvenção de impostos, se ele pode acreditar, como que é a operação dele e os outros itens da indústria. A gente passou 5 itens aqui, 6 porque eu falei um que vocês não poderiam. Porque quando você vai fazer essa comparação, você tem que ter segurança. A consultoria ela vai te dar uma segurança. Quando a gente apresenta esse nosso diagnóstico, não é falado pode ou não pode. A gente mostra e defende na lei o porquê você pode. Então não é simplesmente, não é um sistema que ele vai falar aqui você pode, aqui você não pode, e faça isso. Não. A gente mostra da onde vem o crédito, o porquê que você pode fazer o crédito, ou melhor, da onde você não pode fazer o crédito e por que você não pode, e baseado na lei. Ou seja, você vai ter números, meu amigo empresário. Você vai ter números, Franciele, para ele poder decidir o planejamento. Então, você que tem dificuldade de planejar o próximo ano, como que está a saúde da empresa dele, o que vai acontecer em relação a isso, como que está... você tem dinheiro no caixa. A gente brinca que o empresário ele tem dinheiro no arquivo. Lembra dos arquivos antigos do empresário? Hoje em dia é tudo sistema de computador. Ele tem dinheiro no arquivo. E às vezes ele está procurando dinheiro de forma errada. Não estou nem falando de um sistema, um projeto especial, de um sistema que beneficia você no teu estado, de algum benefício em relação à federal. Estou te falando simplesmente de você fazer esse ajuste. Então, assim, procure uma consultoria, procure mais de uma consultoria se for preciso, mas vá atrás, sabe? Assine com gente séria, gente que tem know-how. Enfim, eu acho que foi legal. Ó, R$500 mil. R$500 mil. Tá ótimo. Perguntar para você, pergunto para você, empresário, o que você faria hoje se daqui a 30, 60 dias estivesse caindo R$500 mil no teu bolso de coisa que você já pagou a mais? O que você faria? Compraria um novo carro? Compraria um Porsche? Faria aquela viagem para onde você quer com a tua família? Dinheiro que você está fazendo o quê? Está indo para os cofres públicos, você está pagando a mais esse valor. Então, está vendo que não tem nada a ver em relação a você ter erro? Eu só estou fazendo um ajuste do que você teria. Não estou, você não está fazendo porque você não quer. Na regra está dizendo que você pode. Se você não está fazendo, ou enfim, ninguém aqui, não existe jeitinho. E depois que eu te passar todas essas normas, essas leis, você ainda vai averiguar com a tua equipe, né, Franciele? Sim. Se pode ou não pode, né? Exatamente. E se o empresário decidir que não quer fazer depois? Tudo bem. Tá tudo bem. A decisão é dele, ele tem dinheiro na mesa. Aí ele decide se ele quer pegar esse dinheiro para investir dentro da própria empresa ou perder o dinheiro. Ou se quer deixar para o governo investir. Porque ele está pagando a mais, né? Isso aí. Então, se a gente entrega o relatório para ele, mostra os números para ele, novamente o nosso QR Code, e daí ele pode falar bem assim, não, eu não quero fazer, eu quero continuar pagando a mais. E está tudo bem. A gente não vai te obrigar a fazer exatamente nada. Isso aí. Olha, pessoal, acho que foi legal essa conversa, né? Foi um bloco um pouco menor, mas eu agradeço bastante, gostei bastante desse. Vamos preparar outros. Então, segue nós aí nas redes sociais, nosso QR Code, nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Assista esse podcast, vai estar aí no Spotify, vai estar também dentro do canal do YouTube. Enfim, foi um prazer aí, Franciele, falar com você. Eu que agradeço. Então tá bom, e vamos continuar. Vamos levar a justiça para esse Brasil. Muito obrigado a todos.